This call is now being recorded. Bom, estamos gravando, 7 horas horário do Brasil, aqui já são 23. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jean, juntamente aqui com o nosso professor Renato, da DVNUB. A gente está fazendo bootcamp aí todas terças e quintas, e a gente decidiu abrir a turma às quartas-feiras para todos aprender um pouco. As aulas passadas que a gente teve aqui, a gente já falou muito aí de LinkedIn, currículo, entrevista, onde a gente até já conseguiu 2 alunos nossos foram alocados. Ainda temos mais algumas vagas, então se vocês souberem de alguma coisa, falem com a gente. E também parabéns a quem já conseguiu a sua alocação. E nas quartas-feiras a gente está fazendo aqui aberto ao público. Por quê? Porque como a aula passada foi DevOps e Agile, hoje a gente vai falar aqui sobre gerenciamento de projeto, o famoso Scrum e Kanban. Então a gente pensa que isso pode beneficiar a mais pessoas, não só ao Salesforce, e por isso estamos cá. O evento de hoje, deixa eu ver aqui, nós temos, como vocês podem ver aqui na casa, de 100 e poucas pessoas inscritas, tá? Já está publicado lá. E na semana que vem não terá aula, tá? Semana que vem eu vou ter uma viagem, não vou conseguir fazer o encontro com vocês, mas a gente pula uma semana e vamos fazer o último evento na arquitetura geral do Salesforce, né? Muita gente quer saber o que é um arquiteto, né? Não tem nada a ver com construção, com prédio, com o design das construções, e sim com todos os objetos, relacionamentos e a estrutura geral de uma organização Salesforce. Então, esses aqui são os próximos eventos. O link, para quem não sabe, né, é o Trailblazer Community Groups. Eita, onde que eu fui? Então, o Trailblazer Community Groups, vocês conseguem ver não só esse evento aqui, como qualquer outro, né? Então, vocês podem se inscrever. E o legal disso aqui é que se vocês estiverem viajando e forem para outros países ou para outros lugares, ele muito provavelmente vai puxar pela localização de vocês e vai encontrar os eventos mais próximos de vocês, né? Então, ele está procurando aqui, ó, as mais próximas de cada pessoa. Então, se você for viajar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, dia 17 de maio vai ter aqui em Lisboa, dia 31 de maio vai ter um em Porto, né? E depois os outros aqui já são um pouquinho mais longe, em outro país aqui na Europa. Mas vocês aí, de onde quer que esteja, vocês podem ver isso. E aqui embaixo, como vocês podem ver, existem mais de 1000 grupos publicados aí em volta do globo. No Brasil, tem alguns aqui, né? Mas, por exemplo, a Belo Horizonte, tem Floripa, tem Porto Ferreira, Rio de Janeiro, tem Porto Alegre, tem Recife. Eu represento o grupo de Curitiba, mesmo estando morando aqui em Portugal. São Paulo tem vários grupos aqui. E quem sabe tem um bem próximo de você. Então, fique antenado aí nos próximos grupos. E sem mais delongas, hoje, dentro da nossa mentoria aqui, do que a gente vai falar, o tópico específico é gerenciamento de projeto, e a gente vai tocar também no tal do Scrum e no tal do Kanban, que são ferramentas ou metodologias que podem nos ajudar a fazer. Antes de eu ir aqui em conceitos, etc e tal, também queria fazer uma brincadeira com todos que estão aqui, né? Que seria a gente brincar com o que eu gosto de chamar da receita do bolo, né? E o que acontece na receita do bolo? Você tem vários ingredientes, né? Depois você tem o método de preparo e, eventualmente, você chega ao bolo pronto executado, ou seja, você teria um começo, um meio e um fim. E, de certa maneira, numa analogia interessante, o gerenciamento de projeto, ele segue nessas etapas. O que é que acontece de diferente? Você pode botar mais etapas, não só 3 etapas no desenvolvimento, e também tem pontos de conversão que você consegue voltar, como, por exemplo, o bolo, quando vai para o forno, já era, né? Se você esqueceu o ingrediente, agora deu ruim. Aquele bolo vai sair sem o ingrediente. Enquanto que no desenvolvimento de software, você provavelmente consegue ainda, depois do bolo já assado, incluir algum ingrediente, e agora aquele bolo que já estava assado, ele vai passar a ter aquele ingrediente que você tinha esquecido. E é um pouco dessa brincadeira, dessa analogia que a gente começa aqui nossa conversa sobre isso. Então, a primeira coisa que eu queria passar é um pouco dessas etapas, desse começo, meio e fim, né? Do que é o objetivo dessas etapas, o que a gente vai tentar fazer aqui. E para isso eu vou apresentar uma ferramenta que se chama Gira, tá? Gira é uma das ferramentas mais comuns que tem. Vocês podem pesquisar também outras ferramentas como TFS. Posso até botar isso aqui no link, TFS
Project Management. Eu acho que a TFS é da Microsoft. Que eu acho que é aqui, ó, Created for Azure DevOps, né? Então é da Microsoft. E a outra que tem é a Asana. São ferramentas, fazem quase a mesma coisa, assim, é muito parecido, muito igual, né? E eventualmente a provocação que eu dou é sobre ferramentas. Seria bom você conhecer algumas, mas você também precisa ser, de certa maneira, agnóstico à ferramenta, né? Você tem que saber, não, eu tenho Gira, tenho TFS, tem Asana, vai ter várias outras ferramentas, tem gente que usa o Trello, tem empresas que usam ferramentas não tão conhecidas, e quando eu digo agnóstico à ferramenta, você tem que entender o objetivo disso, por que que você precisa de uma ferramenta para controlar, né? Então, seja a ferramenta que você estiver fazendo, a gente vai falar sobre conceitos parecidos com isso aqui. Bom, o que a gente estava falando aqui do começo, meio e fim, esse projeto aqui que eu criei aqui, que até estava no meu repositório aqui há um tempo, é da ideia de criar um produto, né? Então, fazendo aqui que eu queria poder criar um produto, poder lançar esse produto no mercado, e a gente passa por essas etapas aqui. Conforme, óbvio, eu posso criar mais uma dessas etapas aqui, né? Então, por exemplo, eu estava falando aqui da minha ideia, né? Eu quero, então, o que eu quero fazer dentro dessa ideia? Né? Eu quero conceitualizar, quero fazer um mapa mental, eu quero validar isso aqui com alguns arquitetos para saber se é possível, e principalmente eu quero encontrar um comprador. Né? O que acontece nisso aqui, né? A gente tem algumas nomenclaturas que eu vou falar depois aqui no mapa mental com vocês, mas, por exemplo, esse íconezinho roxo aqui, o que a gente chama de uma feature, pode ser conhecido também como um épico, que é uma funcionalidade inteira, uma coisa muito grande. E esses aqui abaixo, filhos desse cara aqui, né, seriam o que a gente chama da user story, né? Então é a receita em si, é o detalhe em si do que a gente vai fazer. E isso aqui, como vocês podem ver, que né, essa etapa inteira aqui, ele teria esse período de duração, que foi do dia 31 de outubro até o dia 13 de novembro. Né? Então, foi essa etapa aqui, e teria essa duração aqui. Isso vai ser mais comprido? Você pode mexer a duração e você pode diminuir a duração dele. Né? Então, isso aqui é uma ferramenta muito fácil que permite vocês a trabalharem. Depois disso aqui, você vai para outras etapas. Então, só para ilustrar um pouquinho aqui, né? Vai para uma prova de conceito, que é o Proof of Concept. Você vai fazer aqui wireframes. Então, você vai fazer aqui uma representação visual, são imagens, né? Você vai falar sobre o data model, você vai falar aqui de funcionalidades padrão e de como tornar esse modelo escalável. E você vai indo para as próximas etapas. Aqui eu não precisaria entrar em todas, mas é que vocês entendam que eu vou fazer as etapas do meu bolo aqui entre começo, meio e fim. Nesse cenário aqui a gente tem 6 etapas. Né? Então eu vou fazer uma demonstração, eu vou fazer uma página para capturar os potenciais interessados, a gente vai fazer a parada funcionar e no final vamos tentar vender essa parada. Né? Vamos tentar Ô, Jean, fazer o pitch para o uma pergunta, brother. Posso fazer uma pergunta rápida? Por favor, meu amigo. Essas 1, 2, 3 aí, a idea, POC, demo, isso são os épicos, correto? Exato. Embaixo do épico são as features, é isso? Ou isso aí já é task? Não, são as stories, isso seriam as tasks. Essas aí já são as stories, é isso? Exato. Entendi. Tá, brother. Era só isso. Eu queria entender qual que estava sendo a estrutura ali. Perdão, brother. Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Né? É muito interessante a gente sempre entender essa definição que foi a pergunta do Renato, né? Porque o que acontece? Uma tarefa, o que é uma feature ou uma epic, que é o que ele estava perguntando, né? É algo que é muito grande, é muito complexo e eventualmente você não conseguiria fazer isso aqui em uma sprint só ou em uma pessoa só. Então você quebra os pedaços disso aqui no que a gente chama então de user story. Dependendo do tipo de user story, ela pode ser um issue, pode ser um bug, né? Pode ser um negócio que deu errado. E a gente chama isso também de tarefa, né? Então você tem uma tarefa que é lá pegar e resolver aquele ticket, aquele BO que está dando ali, né? Às vezes não quebrou, mas tem uma coisa que está acontecendo que você tem que arrumar. Então você seria a tarefa que você vai fazer nisso aqui. Onde que eu estava daí? Então você tem várias etapas, e olha aqui embaixo eu tenho um botão, né? Da ferramenta, e eu posso botar aqui, né? Outra nomenclatura, e nós vamos fazer aqui Customer Success.
Então, acabamos de criar mais uma etapa aqui, né? E você pode criar quantas etapas o seu projeto tiver, né? Então, essa é a diferença aqui de uma receita de bolo para um gerenciamento de projeto, onde você vai dividir por todas as funcionalidades que você vai ter. Outra coisa dessas funcionalidades aqui é que também cada etapa aqui dentro, você pode criar quantas tasks ou quantas user stories forem necessárias. Então, por exemplo, aqui tem 3, nesse outro aqui tem uma só, aqui já vai para 4, aqui tem mais 4, né? Então não é um número padrão, isso vai depender de cada etapa que você vai estar trabalhando. E por último, também cada uma dessas user stories aqui, ela tem um nível de complexidade diferente. A gente vai falar um pouquinho mais dessa complexidade no mapa mental ali, mas a gente já falou um pouco no Agile, que a complexidade não é medida em tempo, e sim ela é medida em esforço, né? Então essa minha versão aqui não é a paga, mas você consegue criar um campo aqui na versão paga que captura esse esforço necessário para você fazer essa tarefa por exemplo. Gente, até aqui tudo bem? Ficou claro o que é uma feature ou um épico e o que é uma user story? Alguma pergunta aqui? Sim, tá claro. Na aula passada, o que a gente viu também da aula passada? Vamos ver se a galera lê. Filha? Oi, Jean, falar um negócio rápido aqui também. É muito interessante, galera, vocês repararem, tudo que a gente sempre vem falando em relação à programação, em relação a resolver problemas, como é que a gente faz, brother? A gente quebra em pequenos problemas. Boom, baby steps, brother. Pequenininho, 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 você vai resolvendo pequenos problemas. Scrum aí, ó, story, feature, epic, task, subtask, uma porrada de termos diferentes, mas para você poder usar ali no Scrum, o objetivo é quebrar e deixar em pequenos problemas. Então é sempre, meu irmão, tá trabalhando com TI, tá trabalhando com projeto, software, programação, seja onde for, é isso, brother, é dividir em pequenos problemas. É nóis. Oi, gente, boa noite. E assim, onde que o Júnior entra nessa tudo? Principalmente essa Ótima pergunta. Ótima pergunta. Aqui eu não tenho um exemplo, né? Mas vamos supor, criar mapa mental. Criar mapa mental que capture os requerimentos. Pronto. Faz aqui vai ter uma inscrição. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre user story, tá? Mas isso aqui vai estar atribuído a alguém, tá? Aqui, ó, responsável. E aí esse responsável, eu não sei quem foi que perguntou, mas vai ser você, né? Por exemplo, aqui vai ser, vou botar aqui, ó, eu tenho um usuário aqui, óbvio que só tá eu como usuário, isso aqui é uma conta free, né? Mas se fosse aqui na empresa, nós estamos na mesma empresa, eu vou botar aqui que agora é o Renato que tem que fazer isso aqui. Então você, Juninho, você desenvolvedor, você independente do cargo que tenha, uma user story dessa vai cair no seu colo e ela vai estar no seu nome e você tem que desenvolver ela, você tem que fazer ela acontecer, que eu vou continuar um pouquinho mais aqui quando eu for falar do Kanban e vocês vão entender o como fazer ela acontecer. Mas no momento eu já respondi a sua pergunta, ficou claro? Ficou sim. E na semana passada você falou de tempo também, né? Aí tem um tempo A gente não mede em tempo, a gente determinado. mede em esforço, né? A gente mede em esforço. Você tem a sprint para acontecer, mas dentro dessa sprint, cada caixinha dessa aqui, ela vai ter uma medição em esforço, que a gente falou do Fibonacci. Até faltou o Isso. Renato, que nem gosta de Fibonacci, para falar, né? Olha lá, a tatuagem do cara lá, ó. Fibonacci Mas as user stories são medidas em esforço, não em duração por tempo. Então, eu brother, mas é uma vi. parada que eu já vi também no dia a dia, né, de projeto, a galera rodando Scrum. Uma coisa que aconteceu muito nos projetos ali de Salesforce, quando estava explodindo, era, pô, tinha muito gerente de projeto, mas que não tinha um gerente de projetos de Salesforce. Então, estava começando a nascer muito Scrum Master, entendeu? E aí, cada um levava de um jeito. Isso que o Jean está ensinando, brother, por esforço, é o certo, entendeu? Mas você vai ver no mercado acontecer a galera medindo as tasks por hora, por tempo. Essa é a real. No dia a dia ali você vai ver isso acontecer. O ideal é você medir por esforço. O Fibonacci é muito disso. Você pensar, pô, essa aqui tá muito complicada, então joga para cima. Ah, essa aqui não, tá menos complicada, então o esforço é de 1. E aí você começa a ver, bom, atividades com o mesmo padrão vão sempre possuir ali o padrão de esforço. Aí você consegue começar a pensar nisso. Mas eu já vi, ô, meu irmão, quantas horas você precisa
E principalmente para você vender projeto. Na hora que você vai vender projeto, você vende hora, meu irmão. Não é não, Jean? Você vai vender hora, aí bate lá no sênior, bate no lead, bate no arquiteto. Ó, a gente precisa estimar uma hora aqui para esse projeto, quanto é que vai ser mais ou menos. E aí depois rodando o projeto, aí o bagulho já tá parado. E até complementando o que o Renato falou. Ah, mas é errado medir em hora. Não, ninguém falou isso. O que vocês têm que entender é o funciona, né? Está funcionando, né? Eventualmente pode ser melhorado. E a melhor versão que existe é pelo esforço. Mas se você entrar num time aí que mede... Eu já trabalhei em time que mede por tamanho de camiseta. Então era o small, o medium, o large e o extra large, né? E, gente, funciona, também é uma metodologia aceita. Tem gente que mede assim... em hora, eu particularmente eu já vi muito na venda, não aqui dentro da sprint, mas tá funcionando, deixa funcionar, então não venha querer dizer, tá errado, não é assim, não quero fazer. Eventualmente falar, eu prefiro fazer por esforço, mas segue o barco. Mas os melhores que você já viu rodando foram medidos por esforço, né? Sempre, Fibonacci na veia. Eu também. Né? E por complexidade, né? Eventualmente você consegue por complexidade. Você consegue medir coisas por hora em tópicos simples, né? Agora, quando você pega um Beelzebub ali do capiroto, que não tem o que fazer, velho, é só esforço, né? Mas que ali, o início de projeto, vai ser a task ali, criação do objeto e configuração dos campos. Isso aí tem tudo padrãozinho ali, você bota, tá vendo? Esse objeto tá simplesinho, bota 4 horas. Só que agora, quando você vai pro fundo ali, que é o que você tá falando, aquelas atividades mais complexas, que é o capiroto, irmão, não dá, bicho. Pode ser 2, pode ser 20, né? Renato, ou Jean, porque você falou no início das seus fósseis, quando tava bombando, cara, eu tô imaginando que isso devia ser uma área muito desconhecida. Então, essa classificação, ainda mais quando é por esforço, ela não é a posteriori, não. Tipo assim, depois que você vê o que se precisa para implantar um projeto de Salesforce, que você faz a classificação. Pô, o júnior responsável por isso vai ter um esforço X. O outro sênior vai ter um esforço X, a próximo item da sequência, né? Não é, minha pergunta é, essa classificação, muitas vezes, ela não é a posteriori, depois que o primeiro projeto foi implantado? Mas daí a gente falou isso na aula passada, né, meu amigo? Aí você não prestou a aula passada, né? Lembra das cerimônias que a gente falou na aula passada? Aqui, ó, nas cerimônias nós tínhamos aqui, ó, tem a daily, nós temos a sprint planning e nós temos a sprint refinement. O que acontece nessas cerimônias, né? A refinement, você vai pegar esses itens que estavam ali na venda, no comercial, que foi estimado em hora, só que ele é muito alto, ele vai dizer assim, eu quero um relatório que pegue o CAC, ponto. Aí você vai traduzir isso numa user story, porque você vai dizer assim, para que eu consiga descobrir o custo de aquisição do cliente, eu tenho que traquear o tempo que o lead levou para ser convertido, ou seja, eu preciso fazer um relatório em cima do lead, e barará, isso virou uma user story. E agora, configurar a conversão do lead, é coisa pra caralho. Você vai botar um monte de coisa. Virou user story. Agora não é você que vota, não é o sênior que vota, é a equipe inteira que vai fazer o voto de haver o esforço necessário para criar isso. Onde essa votação precisa ser um acordo. Se eu falar que leva 1 hora, o Renato falar que leva 15 minutos e você falou que leva 4 horas, opa, calma lá. Vamos ter que achar o meio termo, e não é soma tudo. E todo mundo tem o mesmo peso de voto, tá? Lead, arquiteto, manager, dev, júnior, caralho, o peso do voto é igual para todo mundo, brother. Perfeito. Então, isso aqui das cerimônias, né, é onde a gente vai responder esse tópico aí de quando que é feita essa estimativa. É antes de você começar a trabalhar, ou seja, quando você cair no item aqui que está no teu nome, cara, esse item já está mastigado. Né, ele já está tudo escrito, todos os requerimentos. Nessa refinement que foi que a gente viu na aula passada, vai estar, a sua equipe já vai ter feito todas as perguntas. Não, se eu for fazer isso aqui, clica ali, clica aqui, faz assim, faz assado, bereri, barará, e beleza, eu entendi o que o requerimento está precisando. Então, se for para fazer isso que o requerimento está me dizendo, eu levaria aqui 3 pontos, 5 pontos Fibonacci, 8 pontos Fibonacci, e daí vocês vão ter esse entendimento. Ok? Certo, obrigado, gente. Continuando, uma outra coisa que eu ia falar aqui, né? Você tem vários tópicos.
Lembra que a gente falou do Agile? O Agile é a brincadeira de você contratar 9 mães para ter o filho em um mês, e sim, gente, funciona. Tem gente que fala isso com sarcasmo e brinca, mas dá certo. Por quê? O Renato já deu a dica. Pedacinhos, quebra por pedacinhos. Então aqui, se fosse uma gestação, um desenvolvedor vai fazer o parto, o segundo desenvolvedor vai fazer o 7º mês, o terceiro desenvolvedor vai fazer o 4º mês, né? O 5º desenvolvedor, cada um vai fazer um mês. Você vai contratar 10 pessoas ali, vai ter desde a concepção, cada mês mais o parto, e você fez um bebê em um mês. E é altamente possível, e funciona e dá certo. Só que isso vai ser representado assim, né? Olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui eu comecei... Um adendo, Jean, um adendo. Isso aí só é verdade se o projeto Agile rodar redondo, brother. E para rodar redondo, você precisa de um Jean no seu time, por exemplo, fazendo isso acontecer. Porque é difícil pra caralho de você fazer um time rodar do jeito que tem que ser. Tá? É por isso que a galera usa a expressão 9 meses, 9 mães em um mês de forma sarcástica, porque a maioria das pessoas não tem esse, meu irmão, essa habilidade. É muito difícil. O que ele está ensinando para vocês estão achando, vocês estão entendendo. Meu irmão, isso é difícil pra caralho. Eu tô aqui de aluno, tô estragando a aula, perturbando o Jean. Mas é difícil pra caralho de fazer rodar, brother. É muito difícil. E eu posso até ilustrar essa dificuldade, porque olha só, comecei esse item aqui, terminou. Tô vendo a barrinha roxa aqui, né? Quando eu acabei essa barrinha roxa, eu comecei a próxima aqui de baixo. Aí pergunta bem rápido, isso aqui é Agile ou é Waterfall, galera? Essas duas barrinhas aqui. Parece o Waterfall, né? Ótimo, ou seja, o Waterfall, por quê? Porque eu tive que acabar uma para poder começar outra. E como que é o Agile? O Agile, ele seria representado assim, ó. Por quê? Porque eu estou fazendo essa barrinha roxa aqui, que é a POC, e eu já comecei uma outra pessoa, né, uma outra equipe, às vezes, a gente já está trabalhando num segundo item. E daí... Pois não? Acho que ele só estava não mutado. Né? Então, quando acaba a segunda, que daí eu vou começar a terceira, ou seja, por quê? Porque aqui talvez eu teria só 2 pessoas para trabalhar simultâneo, ou 2 equipes, né? Mas aqui, ó, fiz essa e fiz essa aqui ao mesmo tempo. Isso aqui é Agile. Dessa aqui para cá também é Agile, ou seja, eu tenho a etapa 2, a 3 e a 4, são etapas que vão rodar em Agile. E pode rodar 100% isso aqui, eu posso ter várias pessoas trabalhando. Agora acabou aqui, eu voltei para o Waterfall. Né? E aqui a gente tá hoje. Visualmente falando, desculpa te interromper, então no momento que tem intersecção, eu posso determinar ela como Agile. E assim, visualmente falando, né? Então, a partir do momento que ela acaba uma para começar a outra, ela seria definida como em cascata, né? Por exemplo, pode-se dizer assim? Assim, o visual não seria a melhor maneira para definir, né? Mas o Waterfall é o quê? Você tem que acabar o 1 para poder começar o 2. E o Agile você pode fazer o 1, o 2, o 7 e o 19 ao mesmo tempo. Né? Então, desde que você tenha pessoas para isso, né? Então, essas seriam as diferenças. Visualmente, Jean, uma pergunta. Disso, né? Em relação à pergunta dele ainda, tipo assim, você pode dizer então que no Waterfall, se um atrasar, eu já tenho certeza que o 2 vai atrasar junto, porque eles vão ter que atrasar em conjunto. No Agile, não. Um pode atrasar, porque eu já tenho um plano definido para caso um atrasar, eu já vou botar outra pessoa ali no 2. É por aí ou não? Eu posso atrasar É possível atrasar no Waterfall apenas uma etapa, sem diminuir o tamanho das próximas? Uhum. O que acontece? Existe dependência entre os tópicos. Eu posso fazer aqui, por exemplo, aqui eu tenho 11, 12, 13 e 14. Eu posso dizer, por exemplo, que a 13 depende da 12, independente se for Agile ou Waterfall. E daí, nesse caso, se eu atrasar a 12, eu não começo a 13. Por quê? Porque eu consequentemente, a 13 vai estar atrasada, né? Bingo, né? Agora, se não tiver dependência, mesmo sendo em Waterfall, né? O que eu não posso começar, por exemplo, é a demo, né? Então eu vou atrasar a próxima feature, mas as tasks dentro, ainda assim seria possível, se você tiver mais pessoas, você atrasou a 12 e começa a 13, porque não tem dependência, e você botaria uma segunda pessoa para trabalhar ali. Óbvio que você precisaria terminar todas elas, e eventualmente o que aconteceria, talvez a 12 vai ser a última a ser terminada, porque ela atrasou, ou às vezes até ela está empatando o rolê para você poder começar a sua próxima atividade.
né? Então, sempre entendam que não é 880, não é bala de prata, vai ter outros critérios, como, por exemplo, dependência entre user story. Você tem que fazer essa para poder começar a próxima, mas depois que você fez a 2, você já pode ir para 5 e para 6 e depois volta para 4, né? O Agile permite esse comportamento, né? E essa questão do atraso que o Renato falou é o que mais acontece, é uma das maiores dificuldades de você rodar no Agile, e eu vou falar isso aqui quando for pro Kanban, do que acontece do atraso, até se eu esquecer, vocês me avisam, vocês me lembram aí do que acontece no Kanban. E o atraso, ele é o motivador principal da gente estar sempre buscando a melhor maneira de desenvolver projeto, meu irmão. Quanto mais você atrasa, mais o cliente tem que pagar, mais ele vai ficar puto com você, porque ele está pagando por hora. Então, meu irmão, achar esse balanço. Não existe, né, Jean, um projeto que seja 100% Agile, 100% Waterfall. No passado, talvez, mas eu acho que hoje em dia, essas tudo meio que se mistura, entendeu? Começa com Waterfall, depois já vira Agile. A verdade é essa, né? Eu acho, né? O que acontece, assim, as empresas estão querendo seus próprios projetos. E eles pegam um pedaço de várias coisas. Então, por exemplo, eles usam aqui o Toyota Delivery System, né? Que é a coisa certa no lugar certo, na hora certa, né? Usam Lean Manufacturing, usam manutenção centrada na confiabilidade. Eles usam outras metodologias de outras indústrias não relacionadas ao desenvolvimento de software, mas que conceitualmente fazem sentido em um pedaço desse todo. E daí, quando isso acontece, você tem o que a gente chama do sanduíche, né? Então, nesse sanduíche que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente tem o Waterfall com ágil, que no português a gente chama de cascável, né? E tem muita gente que fala que, de novo, tem sarcasmo, tem coisa errada aí, mas eu, particularmente, eu amo começar as discoveries, começar um projeto em Waterfall, para que eu tenha certeza que todas as perguntas foram feitas antes de eu começar a desenvolver com a minha equipe, né? Eu não vou botar a galera já no fogo se ainda está faltando requerimentos, se ainda está faltando informação, né? Então eu faço um sanduíche, eu começo em Waterfall, vou para Agile e depois eu termino em Waterfall. E por sinal, isso foi uma coisa que a gente falou na outra aula, né? Só para relembrar quem não veio, quem quiser assistir. Na outra aula a gente falou aqui do Adaptive Methodology, que é criado pela própria Salesforce, né? Aqui, ó, Adaptive Methodology faz o sanduichão de Waterfall, Agile e termina em Waterfall, né? Então a gente falou isso aqui um pouquinho na aula passada, esse vídeo está gravado e está no YouTube. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Então a gente falou das fases do projeto. Eu dei uma pincelada para vocês aqui para um cenário real, para uma ideia aqui de criar um serviço, né, de prover um serviço em software, né, de criar uma funcionalidade dentro da tua empresa, ok? Tem uma tarefa, que para mim também é código, mas eu só para fazer Seja lá quem tá falando, parece que tá falando no quarto do lado, tá bem baixinho. Tá impossível. Quer repetir, meu amigo? Seja lá quem foi? Às vezes era só algum mic aberto, Jean. Eu não quero ser indelicado, não quero cortar alguém, né? Fiquem à vontade, pode participar. Vamos para Kanban, então. Vamos para o famoso Kanban. O Kanban é onde você, como Juninho, que foi aquela pergunta que fizeram antes, né? Caiu o tópico para você. Então, vocês estão vendo aqui tem um... Deixa eu botar mais para baixo. O que está acontecendo aqui? Eu acho que eu tenho que dar um zoom out. Ficou melhor assim. Aqui, tudo em Dev é o que a gente chama do backlog, né? Então, você, como Juninho, como desenvolvedor, como arquiteto, como seja quem for, você vai ter acesso ao seu backlog aqui, a itens que tem que fazer. Desse aqui, o que vai acontecer? Você vai pegar o item que você vai para trabalhar, e agora ele está em progress aqui, né? Você está trabalhando nele. Vai ter o esforço, vai ter, entre aspas, o tempo necessário medido em esforço para o que você vai fazer, né? E você, como analista que está atribuído a essa etapa aqui, você só pode fazer duas coisas, né? Que seria o quê? Dizer que ela está concluída, ela está pronta, ou que deu pau, bloqueou, ela lascou e travou aqui, né? Você precisa desbloquear. Quando acontece de você bloquear, aí cada equipe tem a sua definição, mas o normal é que o quê? Enquanto essa está bloqueada, você pega uma segunda, né?
E daí, o que são essas definições? Por exemplo, você não pode ter duas histórias bloqueadas. Se você pegou aqui, errou a mão de pegar duas histórias bloqueadas, você vai ter que revisar com o tech lead, com o arquiteto, porque que isso aqui tem, para ver se às vezes a pessoa que não sabe fazer, né? Mas essas pequenas definições, cada time que tem. Mas aí você botou aqui, bloqueou, você não pode mais tirar ela, né? Aí vem os papéis que a gente vai começar a falar também, onde, por exemplo, quem pode tirar daqui é o Scrum Master, é a pessoa que tem o papel de remover os blockers, de encontrar a informação, de encontrar o responsável que possa ajudar essa informação a desbloquear tal tarefa. Quando o Scrum Master remove, ele que vai botar de volta em progress, e essa história sempre esteve no seu nome. Em nenhum momento ela deixou de estar, e quando vier para cá, você sabe que assim que você terminar aquela você estava fazendo essa aqui, você botou para cá, agora, em vez de você ir lá no backlog, você continua com aquela uma que você estava fazendo. Definições importantes. Aqui vocês estão vendo que tem 4 caixinhas. Gente, é só botar mais caixinhas. Vocês vão ver cada projeto, cada coisa vai ter caixinhas diferentes. Você pode arrumar, e você pode dizer que eu estou desenvolvendo, daqui foi para QA. O que é o QA? O Quality Assurance. Eu vou testar, alguém vai testar, o cliente vai testar, né? Então você pode ter mais caixinhas. Eu já fui um projeto que tinha 10 caixinhas, que a gente chama isso aqui de linha de natação, ou do inglês o swim lanes, né? Então você pode ter várias raias de natação aqui, vários swim lanes, e eventualmente essas definições são muito importantes. Então, por exemplo, aqui já muda, né? O desenvolvedor, ele só pode pegar de backlog, botar para em progresso e botar para QA. Ele não pode mais mexer para outro lugar. Desculpa, para bloqueado, né? Ele pode bloquear. Mas quem vai pegar de QA e mover para concluído, já vai ser quem testou. Ou o Scrum Master, se foi o cliente que testou e deu o approval. Então, essas pequenas definições acabam acontecendo muito aqui no nível do Kanban. Esse backlog aqui, para quem está começando, também saibam que isso aqui, entre aspas, é o que você vai ter numa sprint. Ou seja, num período de 2 semanas, você e a sua equipe inteira, vocês teriam que matar esses itens todos aqui, né? Parece muito, mas fiquem tranquilos, é sempre, de novo, medido no esforço, na capacidade que cada equipe vai ter. Só que, para quem está começando, saiba que esse backlog é literalmente infinito, não acaba, né? E se eu fosse ficar dando scroll aqui, em tudo que o cliente quer fazer, você nunca vai acabar, né? Então, saiba que também existe uma coisa chamada prioridade. E a prioridade de acordo com o cliente, são vários itens. E por definição de metodologia, que a gente viu um pouco na aula passada, prioridade é um só, né? É o teu top priority, né? Qual que é o teu top 1 que você pode fazer? Você pode até dizer, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Mas, eventualmente, você só pode trabalhar no 1, né? E isso aqui entra mais definições. Ou seja, por exemplo, quando você terminou o seu item, você só pode pegar os itens do topo. Você não pode escolher. Você tem que sempre pegar o do topo, e o segundo desenvolvedor vai pegando do topo, né? Ou seja, todo mundo que for trabalhando só pode pegar do topo. Tem equipe que fala, não, você pode pegar o que você bem entender, né? Então, é certo ou errado? Gente, não é sobre certo ou errado, é sobre funciona para a sua equipe, né? Só que vocês precisam entender, toda vez que falar de um Kanban, vai ser parecido com esse quadro aqui, como eu falei, às vezes com mais raias de natação aqui, né? Mas, eventualmente, essas pequenas definições de em que lugar que você pode botar a sua caixinha, é muito interessante você saber. Tem muito lugar que você não pode nem mexer. Quem mexe é o Scrum Master. E quando que mexe isso aqui? É nas cerimônias, nas dailies. Então, se você terminou a tarefa de tarde, você tem que dar um ping no Scrum Master e ele vai dizer a tua próxima agora é aqui a Validate with Senior Architects. E agora você pode trabalhar, ou ele vai dizer, não, já vai trabalhando nessa aqui, e amanhã na meeting a gente mexe. Ou seja, você ainda só pode mexer isso aqui durante a reunião. Você não pode nem mexer fora de horário. E tem, como eu falei, tem ideias boas, tem ideias não tão boas. Mas, de novo, funciona, respeite. Saibam que esse quadro aqui, que é conhecido como Kanban, tem algumas dessas regras. Também para reiterar, o que é um Kanban? Kanban é uma ferramenta, tá, gente? Isso aqui é uma ferramenta que vocês têm para o gerenciamento de projeto. Não é uma metodologia,
muitas pessoas falam que é metodologia. A metodologia a gente viu na aula passada, o Agile e o Waterfall, ou o que eu acabei de ilustrar de novo, que era o Adaptive Methodology, que é um sanduichão entre elas. Gente, alguma pergunta no Kanban aqui? Não. Cara, eu vi a galera conversando ali no chat, Jean. E só para trazer, né? Alguém trouxe pergunta se Trello era a mesma coisa. Qual foi a pergunta mesmo? É o Trello, é exatamente. Se seria tipo Trello ou Atlassian. Não, mas ele perguntou se o Trello seria o Atlassian. Eu só deixei claro, tipo, não, o Atlassian, na verdade, é o tudo, né? Tem Confluence no Atlassian, tem Gira no Atlassian, tem várias ferramentas. O Gira é uma das ferramentas do Atlassian. tá Eu ligado? tô dentro do Gira aqui, olha lá o URL lá, né? A Atlassian é tipo o fabricante, né? Que nem o Atlassian seria tipo Coca-Cola e o Gira é a Fanta, né? Coca-Cola, que é dona de todos os refris do mundo, né? Então, o Gira é um dos produtos que a Atlassian vende. Acácio, por favor. Já abre o microfone e pau, né? Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Uhum. A minha pergunta é o seguinte, eu só queria confirmar isso mesmo. A Atlassian, no caso, é uma plataforma do qual oferece vários tipos de metodologias ágeis, que inclui Kanban, Scrum e Gira, é isso? Não é nem ágil. Eles têm vários provedores de serviços, cada serviço que eles vendem tem um objetivo. O objetivo do Gira é gerenciamento de projeto. Certo, e E essa seja para a plataforma metodologia que for, seja para, se você quiser ir Go Horse aqui, ele vai funcionar. é Isso pago? aí. Esse que eu tô é grátis, esse que eu tô aqui é grátis, então ele é incrivelmente limitado, como por exemplo eu falei aqui, né, dentro da User Story, eu não consigo botar esforço, né? E na versão paga você consegue botar esforço. Entendi. Entendeu? Mas assim, se você quiser brincar, é free. E te digo mais, o Jean, sabe que doideira? Acabei de olhar aqui os produtos da Atlassian. A Trello foi comprada pela Atlassian também. Muito foda. A Trello é um gerenciamento de projeto baseado em Kanban. Então isso aqui ClickUp Isso também, aí, né? é equivalente a Trello. Isso aqui é o mais... Nossa, a Trello é isso aqui. isso aí. Só que daí a Trello já não sei isso aí. se faz um roteirinho também. Talvez agora já faz, mas antigamente não fazia um roteirinho. O ClickUp faz esse tipo de roteiro aí. E daí, que nem eu falei, lembre-se que tem várias e várias e várias ferramentas. A minha top para mim é o Asana, tá? A Asana é muito top. E a melhor que tem se chama Smart Sheets. O Smart Sheet ele consegue dizer quanto que custa cada user story. Então imagina que aqui, ó, isso aqui, eu vou pegar essa tarefa aqui do mapa mental e eu vou botar aqui para o Jean. A hora do Jean custa X. Então eu sei que para minha empresa custou X e no cliente eu aloquei a hora do Jean por Y, né? O X mais Y. Né? Então você vai conseguir entender o quanto que custou para tua empresa e quanto você gerou de faturamento nessa user story e quanto que custou a tua sprint, né? Porque daí tem o Jean, tem o Lucas, tem o Renato, tem o Klaus, tá todo mundo aqui trabalhando. Um tem a hora que custa 10, outro custa 15, outro custa 20, tomando todo mundo para fazer essa funcionalidade inteira que no final me custou R$150. Entendeu? Então o Smart Sheet ele consegue fazer isso aqui. Smart Sheet para mim essa aqui é a minha top, tá? Essa eu realmente curto. Deixa eu até botar no chat aí para vocês. Depois eu pego as demais, tá, gente? Mas Ô, Jean, várias. teve uma pergunta do chat aí, ó. Deixa eu trazer a pergunta. Que eu não entendi, na verdade, mas vou só passar. O apontamento de horas no formato Kanban é o mesmo do outro que ele mostrou primeiro? Sim, sim, é só uma visualização, gente. Qual que é a diferença do que está aqui no roteiro, no roadmap, para o Kanban? Nada, só é de representação visual. O que interessa é o quê? Você vai pegar uma caixinha dessa, ela vai ter uma quantidade de esforço, e esse esforço representa aí, tem uma definição da sua equipe de que, sei lá, por exemplo, 8 pontos é uma semana inteira. Então, se você pegou uma caixinha de 8 pontos, você começa na segunda, você tem até a sexta para entregar. Né, e você vai justificar as suas horas trabalhadas, entre aspas, com essa caixinha. Se você pegou uma caixinha que tem 3 pontos, que é, entre aspas, em um dia inteiro, e você levou uma semana para entregar, os caras vão dizer, opa, calma aí, a sua entrega está devagar, você tem mais capacidade de entrega. Respondeu a pergunta, seja lá quem perguntou? Vamos voltar aqui para os conceitos. A gente estava no mapa mental, deixa eu até lembrar aqui.
Então, a gente falou das fases de projeto. Quais que são as principais fases de projeto? Você tem Discovery, você vai para o desenvolvimento, você vai testar, você deu Go Live, que deu boa, teste passou, e eventualmente você acaba o projeto e você vai começar a oferecer o suporte, que é fazer a manutenção, ou arrumar os ticketzinhos que vai começar a surgir, né? Isso aqui é um esqueletinho, pode ter mais 5 etapas aqui no meio, pode ter mais 10 etapas, vai depender de vocês. Só que cada uma dessas etapas, por exemplo, o que é uma discovery? Você vai fazer entrevistas com o seu cliente, você vai ver a funcionalidade técnica total da parada, você vai escrever documentos de especificação funcional, e você vai ter uma concordância do teu cliente, ou seja, aqui tem 4 etapas, você pode botar mais 3, mais 7, mais 10, deixar em uma só, né? Mas eventualmente para que você tenha sucesso de entender todo o requerimento, você vai passar por várias etapas. Essas etapas têm documentos, têm perguntas, têm coisas a serem feitas, e daí o cliente assina a parada. Olha só que legal, ele diz assim, o bolo que eu quero fazer é de morango com chocolate para 25 pessoas. Opa, beleza. Aí você vai para o desenvolvimento. O que acontece no desenvolvimento? A gente vai para a Agile Full, a gente vai para as sprints. Lembra o que a gente viu nas sprints? Nós temos um epic, que pode ser chamado de feature também. Eles, entre aspas, são diferentes, mas cada empresa usa equivalente aqui, tá? E dentro deles você vai ter múltiplas user stories. Ok? Você vai ter várias user stories dentro de cada sprint. Então, às vezes tem sprint que entrega uma feature, 2, às vezes 3, e tem sprint que entrega aqui 10 user story, 8 user story, 15 user story, vai depender o quê? Do esforço por trás de cada user story. Aí você conseguiu entregar todas essas sprints que contemplava tudo que tinha ali nos métodos de preparo para fazer o teu bolo, o cliente que tem que testar. Esse teste aqui, ele sempre acontece interno, e ele vai ser testado também pelo cliente, né? Ou seja, você fez a tua parada, você mesmo vai lá e testa, né? E daí você vai fazer o quê? Um QA, o Quality Assurance, vai testar. E isso também entra nas metodologias de desenvolvimento. Quem fez não testa. Claro que a gente é brasileiro, se eu fiz a parada, eu vou lá pelo menos ver, não, acho que tá boa, acho que rodou, acho que tá dando certo. E daí agora quem vai dar se o teu teste passou ou não vai ser esse cara, essa pessoa que está aí no QA, que é alguém da tua própria equipe que vai testar. E depois que o teu trabalho foi testado por alguém e passou, aí então você passa para o cliente vê lá se a parada está de acordo com o que você quer. Aí o cliente vai testar a parada tudo que foi feito de todos os features, vai dar, não, tá de boa, pode dar-lhe, né? Que é o que a gente chama do o go e o no go, né? Vai ou não vai, né? Aí o cliente deu o go, beleza, né? Você vai fazer o go live, você vai dar o deploy, tem várias etapas aqui. Você, por exemplo, constitui um pre-deploy, aí você faz o deploy itself, que é o próprio deploy, e o post-deploy steps. Você vai fazer várias etapas aqui. Deu no go, ou seja, deu ruim, volta, dependendo de onde for, volta lá no Discovery para ver o que faltou, ou para ver o contrato aqui do que foi combinado. Eventualmente você pode fazer uma change request, que é um aditivo de contrato, você pode adicionar, pô, ele gostou de tudo que tem, porém, lá naquela época eles não tinham o chat GPT e agora ele decidiu que ele quer o chat GPT, né? Então ele vai botar um aditivo de contrato, ou do no-go você vai voltar para o desenvolvimento e refaz alguma funcionalidade específica, arruma, conserta, seja lá o que for, para que ele possa, então, te dar o go. E deu o suporte aqui, gente. Isso aqui, o pessoal fala, isso aqui é consultoria querendo ganhar dinheiro. Não, gente, não é assim. O que existe é que, se eu não me engano, a cada 200 horas de projeto, você tem que ter 1 hora por semana de admin, né? Ou de manutenção aqui, tá? Que é você investiu uma grana pesada para o desenvolvimento desse projeto, para essas funcionalidades todas. E para sustentar essa parada toda, você tem que pagar ali entre aspas, um jurinho, né? Você tem que pagar um pouquinho ali para, deu um BO, você não precisa fazer todas essas etapas de novo aqui, porque o cara deu um BOzinho. Cara, faz um ticket ali,
eu tenho uma pessoa que vai estar resolvendo esses tickets ali para você. A expectativa, na real, é que esse número aqui você pode botar a cada 20 horas, você vai botar 1 hora de admin. E muito provavelmente depois do primeiro projeto, tem cliente que vai aqui, quer viver de ticket. Eu vou te pagar X horas por mês, eu vou te jogar os tickets e você vai, tá? Essa para mim, que aqui é o ticket, não, desculpa, support as a service, eu particularmente acho que é o pior modelo de entrega que existe. Por quê? Porque você enxuga gelo e só apaga fogo eternamente. Você nunca vê o valor da sua entrega, você nunca vê o todo que seu cliente quer. É errado, é certo? De novo, gente, a gente não está falando sobre isso. Funciona? Então, boa, né? Eventualmente, tem pontos que você não consegue opinar e quando eu caio no modelo desse aqui, eu já começo a fazer entrevista, né? É o que eu digo, eu não gosto, eu não me vejo trabalhando isso aqui, então quando cai no modelo desse aqui do projeto, eu continuo, bola para frente, vamos fazer, mas em paralelo eu já estou olhando aí, porque em breve não estaria mais parte disso aqui. Das fases do projeto, ficou claro que essas aqui são as principais fases, não limitado a, e vocês podem ter diversas outras etapas, e também essas etapas podem ser completamente diferentes, baseados se vocês estão usando não Salesforce, sei lá, está fazendo em SAP, em Oracle, em Azure, ou sei lá o quê, ou também se é alguma nuvem muito, muito específica, como por exemplo, o Molisoft, Marketing Cloud, às vezes o caminho que você vai fazer não é exatamente este mesmo aqui. Alguma pergunta aqui sobre fases de projeto? Jean, eu tenho 2 observações. Esse último modelo aí, suporte, você falou assim que é muito difícil, que você não gosta, que sempre tem uma coisinha para adicionar, você nunca vê o fim do projeto, né? Sempre está adicionando alguma coisa, pedindo um reparo. Então, esse modelo assim, você nunca vai ver o bebê, né? Não entendi a pergunta. Esse último modelo. Você falou que sempre tem que, uma consultoria sempre tem que dar um suporte a o projeto, adicionar alguma coisa. Você nunca vê o bebê, você nunca vê o projeto finalizado. Você falou assim que não gosta. Não, você vê o bebê, você vê múltiplos bebês, mas você não É sabe isso. quantos bebês a mãe vai querer ter. Isso. Você vê a entrega, você vê a evolução das coisas, mas você não tem aqui o objetivo de que você quer crescer o faturamento da empresa em 25% até final do ano e que a empresa vai investir 5 milhões para fazer isso acontecer, né? Isso você não vai ter, você vai ter que você tem um ticket, que você tem que criar um relatório, e eventualmente esse relatório vai ser criado, o cliente vai ter acesso sobre isso, e próximo ticket, né? Então você vê o bebê sim, você vê múltiplos bebês, mas eu não curto, isso é algo muito pessoal, não estou dizendo de novo que é ruim, que é errado, mas cada um. Entendi. E o segundo para que alguma coisa dê errado, é muito difícil. Vocês, a equipe que vai formar o projeto, já está muito calejado, com todo respeito, para o projeto. Então, assim, para alguma coisa dar errado, tem que dar uma coisa errada no começo e ir empurrando com a barriga, não é? Eu não entendi a pergunta. Quando um projeto der errado, um deploy der errado, qualquer coisa der errado, por exemplo, um deploy final, para que esse final deu errado, tem que ter muita coisa empurrada com a barriga, desde o início. Não, nem um pouco. O Agile, a beleza dele é que você erra rápido e arruma rápido. Fail fast and learn faster, né? Então, o problema de dar errado é você repetir o erro. Mas a metodologia ágil, o nome dela vem de você responder uma mudança sobre seguir um processo. Isso foi aula passada aqui, né? Cadê Agile Manifesto? A gente falou isso aqui na aula passada, tá gravado também, né? Mas o Agile fala aqui, né? Ó, responding to change over following a plan. Deu errado? Que bom, obrigado.
né? Vamos arrumar isso aqui rapidamente, vamos aprender por que que erramos para que a gente não erre de novo e segue o barco, né? Então é muito bom dar errado e dar errado pra caramba, dá muita coisa errada, dá bug, dá pau, falta requerimento, falta informação, assim, dar errado acho que é fazer parte do seu processo, é você pegar uma user story que você ia levar uma manhã e você gastar a semana inteira, e depois você vai ver, na verdade você está tendo que, você ia criar uma classe, na real essa classe já existia, você vai ter que refatorar uma existente, e já tem funcionalidade ali que você tem que arrumar um débito técnico de alguém, e isso é o que mais acontece, né? Porém, é o que? Você tem que rapidamente já levantar a mão ao Scrum Master, peguei aqui, botei a mão em alguma coisa que é muito mais complexo do que a gente imaginar, e eu vou precisar de mais esforço aqui para essa user story, eu vou até precisar de ajuda para que eu consiga arrumar esse BO todo, né? Então, acho que a sua colocação não foi muito assertiva. Sim, sim. É porque eu estou tentando planejar na minha cabeça como que seria um projeto, entendeu? Assim, ao longo do tempo. Poderia dar errado alguma coisinha, mas que do começo deu errado. Não que lá no final, entendeu? Porque a equipe toda está acompanhando o projeto. Eventualmente não existe etapa para dar errado, né? Pode dar errado logo no começo. Claro que você não vai continuar fazendo errado, né? Você descobriu que deu errado no começo, você arruma ali e você vai ter um novo fim. Você vai ter que arrumar o requerimento, você vai ter que arrumar o objetivo. Descobriu que vai dar errado no meio, mesma coisa. Daquele momento para frente você arruma. Deu errado só no final, arruma só o final, né? Mas assim, não tem aonde que vai dar errado, já não tem como saber. Sim, Gente, vamos continuar aqui. Já é quase meia-noite aqui, quase 8 horas, temos mais um pouquinho. Então a gente falou das fases do projeto, funcionalidades aqui, nomenclaturas para ajudar vocês, né? A gente falou de um épico, que ele é medido num High Level Estimates, ou seja, a gente faz uma estimativa aqui no chutômetro. Só que não é um chutômetro fora, é um chutômetro apenas não específico. Então, por exemplo, criar um relatório. Pô, gente, assim, com muito respeito, falou relatório, no pior dos cenários é 1 hora, né? Quer botar com uma margem de segurança incrivelmente absurda, é 2 horas. Então, pô, se eu for traduzir 1 ou 2 horas em esforço, eu estou falando de um ponto. Independente do que seja, é muito simples para fazer um relatório. Então, se eu tiver uma funcionalidade que eu tenho que fazer um painel cheio de relatórios, né? Eu vou botar ali cada relatório, vai levar mais ou menos um ponto de esforço. Esse painel tem, sei lá, 5 relatórios. Eu vou botar aqui que vai levar 5 pontos do Fibonacci para fazer isso aqui. As features, né, que a diferença entre epic e feature, é porque eventualmente você já vai ter uma estimativa um pouquinho mais assertiva, né? Uma aqui é muito alta, isso vai te dizer que são quantos relatórios. No feature, eventualmente, você já vai ter o que é aquele relatório, o que é a métrica, que objeto que ele vai rodar. Aí você já tem um pouquinho mais de informação. Só que disso aqui, elas são as funcionalidades PI. De novo, o que é o PI? Vamos voltar lá, né? O PI é isso aqui, são os roxinhos, e quando eu abro, ele tem vários filhinhos aqui dentro, né? Então, o que são esses filhinhos? É o que a gente chama dos PBIs, né? Vamos lá, o que significa PBI? Product Backlog Item, né? Ou seja, são todos esses itenzinhos azuis aqui, tudo que tem para fazer, seja no começo, no meio ou no final do projeto. E esses PBIs aqui é para a gente ter esses requerimentos. Acontece um ponto de conversão aqui, onde o PBI ele passa a ser uma user story, que é o que? Onde você refina. A gente viu isso na aula passada, no Agile, né? Tem Sprint Refinement, você pega os PBIs que estão priorizados, né, que tem a prioridade mais alta, e você adiciona o que a gente chama de critério de aceite, onde você fala assim, para que eu faça esse relatório, eu quero que o usuário do perfil tal possa acessar aquilo, né? Então você já delimitou o onde, o como e o quando que isso vai acontecer. E daí na User Story você tem o nível mais granular de informação, o nível mais detalhado, né? Então seria
Se eu for fazer um bolo aqui, eu não estou dizendo que eu quero botar 100 gramas de trigo. Não, eu estou falando que é 100 gramas de trigo sem glúten da marca Orquídea, por exemplo. Entendeu? Então você teria que ter muitas informações aqui para que quem for ler o requerimento não tenha dúvidas. Tudo isso aqui tem a propriedade, né? Se está no teu nome, te vira, né? Pode levantar a mão, pode pedir ajuda, chama o Papa. E é assim, galera, não tenha medo, né? Pode perguntar, não sei fazer, né? Tô com dificuldade, isso aqui nunca vi, né? E o Scrum Master, né? Ele vai te ajudar. Olha, se você não sabe fazer, fala com o Lucas. Fala com o Renato, eles sabem sobre tal tópico que tem, eles têm um pouquinho mais de informação, eles já fizeram algo parecido. Mas se está sobre teu nome, o sucesso daquela user story, né, que a gente falou ali, de você pegar aqui e mover ela do backlog para estar fazendo, para ir para o teste e até que ela seja concluída, é responsabilidade do dono, né? Deu ruim, faltou qualquer coisa, é contigo, te vira. E as estimativas, a gente já falou, mede em esforço, não se mede em tempo. Ah, mas aqui no meu projeto eu vi que eles estão medindo em tempo. Eventualmente seria interessante você sugerir, colocar que pode vir a ser melhor, mas não é sobre certo, é sobre errado, é sobre funciona para esta equipe. De novo, ó, tá lá no manifesto aqui, né, ó, responding to change, ou seja, tá funcionando para a equipe? Então sim, para quê? Por quê? Porque isso é mais importante do que você seguir um plano. Aqui algumas dúvidas, alguma pergunta aqui sobre essas definições iniciais aqui. Todo mundo entendeu? Isso aqui seria só nomenclaturas e vocês entenderem o que é cada item. E isso aqui, de fato, é o que vai cair no colo de vocês, né? Vocês foram contratados, vocês começaram a trabalhar, vai ser algo muito, muito parecido com isso aqui. Eventualmente pode ser outra ferramenta, mas você vai pegar a caixinha e você vai mudando a caixinha de lugar e você eventualmente vai ter que fazer o que aquela caixinha está te dizendo para fazer. Perguntas? Sim, rapidinho, cara. Lembrando que tem um momento certo para mover a caixinha, como você tinha dito, né? Geralmente são nas reuniões pré-agendadas que falam assim, olha, eu terminei a minha tarefa, a minha task. Só rápido, Lucas. Ritos é o nome. Ritos. Esse é o nome que você dê. As reuniões pré-agendadas a gente chama de ritos nos Ritos. grupos. Mas segue aí. Beleza, é importante falar a nomenclatura correta, cara. Então, eu tenho esses ritos para mover essa caixinha, certo, né? Só lembrando que eu lembro que você tinha comentado isso no início da aula, mas... Não, assim, ó, cada equipe pode dizer, eu já trabalhei em equipe que eu não podia nem botar a mão na caixinha, eu podia abrir ela, eu podia ver toda a descrição que estava aqui, a user story, né, mas eu não podia me ver. E eu já trabalhei, eu estou num projeto aqui agora que, eu faço o que eu quiser com a caixinha, as definições aqui não existem, eu posso botar ela para todas as caixinhas, e eu posso tirar ela de todas as caixinhas, óbvio que, por exemplo, se ela está no concluído, eu tirei do concluído, eu vou tomar um puta de um esporro, né? Mas no caso contrário, eu posso mover ela para todas as caixinhas. Tem equipes que vai dizer, não, você não pode, você só pode botar em progresso, QA ou bloqueado. Quem bota para concluído é o tester que vai botar para concluído, ou é o Scrum Master. Então, cada equipe que vai definir essas coisas estejam abertos sobre isso. Perfeito. Legal. Beleza, entendido, cara. Valeu. Obrigado. Vamos falar do time, de constituir o time. Quando você atua num projeto, né, esse projeto é constituído por alguns membros, né, então se a gente for cozinhar o bolo, todo mundo fala, você precisa do chefe de cozinha. Sim, mas você também vai precisar da pessoa que vai comprar os ingredientes, que talvez não vai ser o chefe de cozinha, vai ser o cara do almoxarifado, e você vai precisar do lavador da louça ali, que vai lavar todos os utensílios, né, então no mínimo 3 pessoas, se for fazer bolo em escala industrial. Num time, você também tem aqui o mínimo do mínimo que a gente poderia fazer uma squad, né? Então, o Scrum Master, que nem eu falei, o principal papel dele é remover blocker, é ajudar a gente. Tem muita gente que fala que Scrum Master não faz nada. Assim, vai depender da pessoa. Eu já conheci muito gerente que não faz nada, muito arquiteto que não faz nada, né? Ou seja, a pessoa em si não fazia nada, não o cargo. E o Scrum Master é assim... No começo, Jean, particularmente, odiava muito, não gostava, por quê? Porque eles ficam
o tempo todo no teu cangote, que é que nem um papagaio de pirata. Tá precisando de alguma coisa, né? Precisa fazer isso? Pô, você quer estudar? Vamos arranjar tempo para você estudar. Quer fazer uma certificação? Como que tá o teu conhecimento? Os caras essas pessoas vão botar a pilha, vão ajudar. Eles querem fazer E com se que tu você estiver entregue. atrasando suas paradas, ele vai estar falando no teu cangote. Nossa. Por que tá atrasando, irmão? Por que você precisa de ajuda? Vamos lá, isso aqui. O Scrum é importante pra caralho, mano. Se você atrasar, você vai no banheiro, teu telefone toca ele, né? Entendeu? Então a pressão que essa pessoa sofre aqui do cliente também do porquê que a parada não está sendo entregue, né? E ele acaba segurando, essa pessoa acaba segurando essa pressão para que vocês não sintam tanto. Mas de fato, que se deu BO, quebrou alguma coisa, cara, você tocou a campanha da sua casa, é ele, né? Não interessa se eu tô aqui em Portugal, o cara tá aqui, opa, cadê você? E se tu atrasou a tua task, o primeiro a tomar esporra é ele, não é você não, brother. Quem primeiro vai ouvir aqui, ó, porque ele é quem tá... Você é a responsabilidade dele. Se o projeto não andou do jeito que esperado, a responsabilidade primeiro é dele. Lembra de ownership? Essa é a ownership dele, entendeu? E aí ele vai procurar os owners de quem atrasou, meu irmão. Vamos pro próximo. O que é o gerente de projeto? O gerente de projeto é o pai da coisa, né? Então, ou a mãe, né? Com muito respeito a todos aqui, né? Então, tudo isso aqui, todas essas features, todo esse roteiro inteiro, né? Ele responde a uma única pessoa, ou seja, o ownership do projeto, daí não só disso aqui. E quem vai controlar esse projeto inteiro é o gerente de projeto. Aí você vai dizer, ele é chefe? Não, não existe chefe, né? Ninguém aqui tem o cargo de liderança. Porém, o gerente de projeto, ele tem autonomia. Ele pode fazer o quê? Ele pode contratar e ele pode demitir, entre aspas, a lá vão ter, né? É bom ele ter um objetivo para isso, né? Um porquê, mas ele pode contratar mais pessoas para a equipe dele e ele pode pegar alguém da equipe dele e falar, você está fora, né? Seja lá demissão ou seja, você vai para outro projeto, né? Então, o gerente de projeto tem o ownership do projeto inteiro. Ele também é responsável pelas essas durações que a gente tem aqui, né? Pela duração dessas caixinhas, porque o quê? O comprometimento do gerente de projeto é que isso aqui seja entregue até dia 30 de maio, ou seja, até final do mês. Tudo isso tem que estar pronto, rodando e funcionando e documentado certinho, né? Então, se não for entregue nesse prazo aqui, o gerente ele precisa saber que não vai ser entregue lá no dia 31 de dezembro. Ele já tem que saber se não vai ser entregue, ou seja, antes de começar o projeto, ele já vai ter que saber que, olha, eu não vou conseguir entregar esse projeto no dia 6 de abril. Eu vou ter que entregar, eu só consigo entregar isso aqui no dia 30 de abril. E daí voltamos para as estimativas, né? Daí daqui para baixo, o que que nós temos? O arquiteto. Arquiteto, entre aspas, é alguém com conhecimento técnico muito alto. Só que esse conhecimento técnico é relativo, porque você pode pegar um dev sênior, que foi promovido aí virou arquiteto. Você pode pegar um consultor de negócios, que conhece muita coisa, também foi promovido e também virou arquiteto. E, eventualmente, existem N tipos de arquitetos aqui. Tem arquiteto de aplicação, tem arquiteto de solução, tem arquiteto de modelagem de dados, tem arquiteto de negócios, né? Então, a palavra arquiteto seria o quê? O responsável técnico. O que é o papel dele? Ele vai fazer o design da solução técnica. Então, por exemplo, aqui, né, eu quero fazer um bolo de chocolate com morango para 20 pessoas. O arquiteto, ele vai dizer que a marca Orquídea de farinha é melhor porque é sem glúten e que a gente também vai pegar açúcar demerara porque é natural e a gente vai pegar ovo de ganso em vez de ovo de galinha. Então, quem que vai dizer como que vai ser feito, ou se vai ser feito um flow, se vai ser feito uma classe, se vai ser feito uma before trigger, ou se vai ser feito um campo, ou um record type, ou um simples objeto, normalmente é o arquiteto que toma essa decisão. Então, também é a pessoa que, entre aspas, tem que ter uma senioridade muito grande, e o que eu sempre digo é que não existe arquiteto júnior, né? Eu já vi aí algumas vagas que eles estão contratando arquiteto júnior. Assim, eu também não gosto de júnior, pleno e sênior, também acho que isso também não compactuo muito com isso, mas arquiteto júnior não existe, né? Isso júnior, pleno e sênior já é errado, arquiteto júnior é redundante, isso, cobrança de erro, né, bro?
Não é pleonasmo, não chega nem a ser redundante, simplesmente não, Isso, não era a palavra existe, certa. não existe, ponto, acabou, né? Product Owner, o que é o Product Owner, né? O cara é responsável pelo produto. O que vai ser o produto? Numa dessas etapas aqui que a gente tem alguma funcionalidade além, fora do normal, né? Então, por exemplo, aqui, sei lá, eu quero botar um chatbot com inteligência artificial. Eu quero botar aqui um relatório, mas não um relatório de Salesforce, eu quero botar um Tableau, eu quero botar um Power BI aqui no meio, né? Ou eu quero fazer integração com 15 sistemas, que é o normal que a gente vê, né? Quero trazer dado de tudo quanto é canto. Então, o Product Owner, ele vai pegar funcionalidades e ele é dono, entre aspas, destas funcionalidades. O que esse cara vai fazer aqui? Ele vai pegar toda a documentação, todos os requerimentos sobre essa funcionalidade, juntamente com o arquiteto, ele vai validar essas funcionalidades aqui, e ele vai propor, então, um período para que ele possa reportar direto para o gerente de projeto, e que esse gerente de projeto agora vai lá com o cliente e vai dizer assim, olha, de acordo com o que você falou com o dono do produto aqui, isso aqui vai levar 2 semanas para fazer, e o arquiteto falou que dá para fazer, né, que é viável. Tá? Então, o cargo de Product Owner nem sempre ele é presente. Às vezes, o que acontece? Esse cara aqui, ele atua 20% no projeto, 30% no projeto, ou seja, ele está em múltiplos projetos e ele vai entrar só em pedacinhos, ele não é um membro ativo do projeto de estar 100% dedicado. Né? Acaba acontecendo quando são o quê? Projetos enormes, projetos complexos, daí você tem um Product Owner dedicado. Tá? O par desse Product Owner é o que a gente chama de analista de negócios. Né? O analista de negócio é um cara que nem eu, por exemplo, o meu cargo, na grande maioria das vezes, aí eu atuo como analista de negócio ou gerente de projeto, né? São os 2 cargos que eu atuo. Mas atualmente eu trabalho como analista de negócio. E o que o analista de negócio vai fazer? Além da funcionalidade, eu vou ver a viabilidade disso aqui e eu vou pegar os requerimentos bem granulares. Então, o Product Owner ele vai pegar um high level, ele vai pegar aqui, quero um relatório que seja no Tableau. O Jean, ou o Business Analyst, vai ter que pegar aqui, eu quero um relatório do objeto caso, com uma intersecção com o objeto usuário e o contato para conseguir descobrir quem dos meus usuários que atendeu o caso do contato XPTO, e daí você vai ter que fazer uma transformação, e vai ter que fazer isso aqui, e vai publicar. Então, você vai dar requerimentos mais granulares. A outra coisa que o analista de negócio vai fazer, ele vai entender sobre modelos de negócio. Então, bem simples, como que esse cliente ganha dinheiro? Como fazer o nosso cliente ganhar mais dinheiro, ou ganhar em menos tempo, ou com mais número, ou com melhor margem. Deixar de perder dinheiro. Deixar de perder, né? E é uma posição que eu gosto muito porque é justamente isso, você encontra um potencial cenário, ajuda de uma maneira e você mapeia, você traqueia isso, né? Sei lá, o cliente fatura 400 mil por mês, você oferece uma solução, ele passou a faturar 450, pô, cara, isso é 12% de aumento, isso é um aumento significativo com uma funcionalidade. Agora, com essa métrica, você consegue chegar aí, vamos tentar outra parada? Né? Então, é um cargo muito sugestivo, muito de provocativo, e daí você tem que ter aqui o jogo de cintura de ter visto vários projetos, de você conseguir provocar essas soluções para o seu cliente. Desenvolvedor é onde está a grande maioria, né? Eu até botei mais para baixo, mas, gente, não tem nada a ver com hierarquia, tá? Eu acho que o desenvolvedor é o que faz tudo isso aqui funcionar, é o que faz a roda crescer, né? E é quem de fato vai estar botando a mão na grande maioria das funcionalidades, tá? Junto com o desenvolvedor tem o lado do admin da parada, né? Que você precisa saber criar perfil, usuário, papel, campo, objeto, automação simples, processo de aprovação, né? E dependendo do que for, esse admin, ele também está no time, ele não é um desenvolvedor que sabe fazer isso, é uma pessoa que só faz isso e não faz código, né? O que acontece hoje, o mercado não é muito mais aberto, não é muito mais receptivo para isso aqui, apesar de que deveria ser, né? Deveria acontecer de que tem pessoas que não precisam trabalhar com código, mas conseguem fazer muita coisa na org para ajudar os desenvolvedores.
Para quem está começando ainda, eu sempre falo, galera, vai para o lado do código, vai ser menos atrito, e eu acho que é um mercado aí com maiores chances de crescimento. E o último tópico que nós temos aqui é o Quality Assurance, que é um cargo, que é o tester, né? A pessoa que vai tentar clicar em tudo que tem quanto é botão, tentar fazer tudo quanto é cenário, tentar enfiar tudo quanto é valor dentro dos campos, e vai tentar quebrar. E quando eles conseguem quebrar, esse é o sucesso deles. Mas não é só isso, essas pessoas aqui também vão fazer o que a gente chama aqui de testing scripts, que são os cadernos de teste, né? Então, vá no objeto caso, clique no botão novo, insira o campo nome, descrição, razão e data. Clique no botão salvar. Bararirirará, gente, é infinito, né? E esse testing scripts, quando o QA fala que passou, ele vai passar esse documento para o cliente, e ele vai dizer, cliente, se você for testar, este é o cenário para você testar. Porque, eventualmente, não é clicar em tudo, fazer tudo até que quebre, não, mas é qual que é o caminho desenhado para que isso funcione, né? E esse é um fluxograma de ponta fechada, não vai ter ponta solta, né? Então, quando o cliente vai testar, não é algo à la vontade, é só pegar e fazer, vou testar, vou ver se funca aqui, como... Não, calma lá. Clica aqui, clica ali, botão, novo, objeto, campo, registro, né? Popula tudo, e agora você tem o acordo de que tal coisa está funcionando de acordo com que ela foi desenhada para funcionar. Gente, dessa galera toda que tem aqui da equipe, né? Obrigatoriamente, tá? Você precisa ter quem? Um dos dois, né? Ou o product ou o business, né? Às vezes você tem os dois, né? Mas um dos dois você tem que vai ter. Aqui, desenvolvedor e admin, existem projetos sim que não precisam de desenvolvedor, é muito possível sim, mas a frequência que isso acontece é minúscula, né? Então, muito provavelmente você vai ter vários desenvolvedores e talvez um admin, né? QA tem que ter em todo o projeto, e aqui também Scrum Master, gerente de projeto e arquiteto nem sempre são com alocação total, né? Ou seja, o Scrum Master normalmente atua em 4, 5 projetos. Gerente de projeto, quando eu atuava com gerente de projeto, eu tinha 16 projetos para gerenciar, né? Por quê? Porque eu não estou no dia a dia, né? Eu não faço parte de todas as reuniões, das cerimônias, né? Eu vou controlar apenas os painéis, as durações, as informações aqui, né? E quem vai se reportar para mim aqui vai ser o Scrum Master, vai ser o Product Owner, essa galera que vai se reportar para mim, e eu vou falar com eles em reuniões por fora, não tão de corriqueiras de fazer o projeto rodar. E daí fora isso aqui, daí eu quero alguém especialista em chatbot, daí você vai ter que contratar alguém que saiba fazer chatbot. Eu quero alguém que saiba fazer Heroku, que saiba fazer Murisoft, que saiba mexer no Marketing Cloud. Aí você vai adicionando pessoas que vão ter essas capacidades que você precisa, né? Onde o mercado gosta de falar recurso, mas para mim recurso é um poço de petróleo, né? Então, chame como quiser. Ficou claro aqui do que é uma definição de time? Esse time aqui, ele pode ser chamado também de squad. Tá? Oi, Jean, isso que você falou é importante até para deixar claro. Nós somos, para todas as empresas, recursos, meu irmão. Números, recursos, tenham isso em mente. Tá? Nunca se esqueçam disso. Bora para frente, então. A gente já falou da estimativa por Story Points, né? Que a gente mede por esforço, né? E esse esforço também é atribuído por pessoa. Lembra que tem o ownership. Então, nessa sprint, todas as pessoas elas têm a mesma capacidade de entrega. Só que começa a ficar difícil de você mensurar, porque, por exemplo, o item máximo é 13 pontos. 13 pontos são 2 semanas cheias. Ou seja, se você pegou um item 13, você vai trabalhar por 2 semanas ali. Você vai pegar do começo ao final da sprint aquele único item. Agora, se você pegou um item de número 1, ele pode ser de 1 a 2 horas, no máximo uma manhã inteira. E o que significa que em um dia você consegue talvez fazer 2, quem sabe 3 pontos de dificuldade 1, de esforço 1. E se você chegar a isso aí
só pegar item 1, você conseguiu só na primeira semana e fazer 10, 15 pontos. Né? Então, a velocidade de cada pessoa vai basear muito do tipo de complexidade que ela consegue resolver. Óbvio que a grande maioria dos itens é 3, 5 ou 8 pontos. Essa é a grande maioria. É muito difícil pegar número 1 e 2 ou número 3. Acontece, mas não é sempre. O 1 é só aquelas que são muito mal mesmo. Porque, tipo, você vai sempre superestimar, né, cara? Sempre tem que dar uma superestimada, né? Então, o 1 é Botar muito gordurinha, especial. né? A gordurinha tem que ter, pô, sempre. Mas daí o que acontece? E se tiver um feriado? Por exemplo, sexta-feira agora é sexta-feira santa. Né? No Brasil não trabalha, aqui em Portugal também não trabalha. Temos um day off. O que vai acontecer? Pô, eu tinha uma capacidade de entrega, eu perdi um dia inteiro, eu perdi 8 horas ou 3 pontos do Fibonacci aí na minha entrega. Isso aqui, o gerente de projeto, né, ele tem que programar lá que essa sprint, em vez dela ter 10 dias, ela tem 9. Um dia a menos. E a velocidade, o que é essa velocity que a gente chama, né? É a capacidade de entregar os pontos de esforço, né? Vai ser diminuída, né? Então, por causa que tem um feriado, eu vou diminuir. Pô, Scrum Master, olha só, eu vou ter uma consulta no dentista, eu vou precisar sair meio período. Cara, meio período é coisa pra caramba. Perdeu tempo, então você precisa de novo calcular e inserir isso aí, onde as ferramentas pagas, né? Eu não vou conseguir mostrar para vocês no Gira, mas o Gira pago, ele permite você tirar 1 hora de entrega do teu funcionário. Para você saber que essa semana ele não trabalhou 40 horas, ele trabalhou 39. Você pode tirar o dia inteiro, você pode tirar o tempo que você quiser, né? Mas, ou seja, aquele funcionário estava com uma entrega um pouquinho menor, porque teve aí horas a menos ou dias a menos. As outras coisas que é interessante aqui, como gerenciamento de projeto, de novo, né? Quanto custou tal funcionalidade ou tal user story e quanto custa para o funcionário que fez aquela user story. Aqui é o único lugar que você vai ver a senioridade da pessoa. Você não está nem aí se foi o arquiteto ou se foi o dev, né? Você vai ver aqui, pô, um Juninho custa 10 por hora, o pleno custa 20, o dev, o sênior custa 30 e o arquiteto custa 50 por hora, né? Então, a user story que levou 3 horas aqui, se foi um Juninho, ele me custou R$30. Se foi um arquiteto que fez, ele me custou 150. Só que também, quanto que isso faturou para sua empresa, né? Ou seja, se você é uma consultoria, né? Pô, a hora do meu consultor nessa consultoria está em R$85. Então, pô, eu gastei aqui, sei lá, 30 e faturei as 235 reais, né? Então, opa, agora você já consegue entender isso aqui é um pouco mais do papel do gerente de projeto, até porque este dado aqui, como todo mundo sabe, né, é incrivelmente sensível, protegido, e você tem que ter uma série de aprovações para você descobrir quanto que as pessoas ganham, tá? Mas é possível nesse nível aqui também, é bem legal trabalhar com isso. Tranquilo aqui um pouco dessas estimativas, de você entender um pouco da capacidade de entrega, do como que é medido, alguma pergunta aí, galera? Tranquilão, cara. Tranquilão. Tem uma Tiago, pergunta. eu também tenho um aqui, mas é porque em relação aos cargos, cara, você citou mais da situação dos desenvolvedores e admin. Muitas vezes o desenvolvedor, ele tem um certo conhecimento de admin que pode fazer às vezes, né? Pô, o cara vai lá, cria um objeto, cria um campo e depois volta a trabalhar no nível de código. Essa mesma junção pode acontecer nesses outros cargos, porque você falou ali, ó, o projeto tem que ter necessariamente ou um BA, certo? Ou um Product Owner. Pode existir um cara que faça essas duas funções ou não? Ou é um ou é outro? Eu já vi uma empresa que estava procurando um desenvolvedor que soubesse fazer análise de negócio, né? E teste e saiba desenhar a arquitetura do Não sistema. é 2 em 1, isso tem, né? Mas assim, eles queriam um desenvolvedor que pudesse levantar requerimento, né? É isso. Assim, eu acho que são perfis muito únicos.
Eventualmente, o ser humano tem uma capacidade infinita, né? Então, eventualmente, eu acho que seja possível, mas, cara, tem 2 cargos distintos definidos para 2 pessoas fazerem, né? Os caras querem unificar, fazer uma coisa só, a chance de dar certo é muito pequena, né? E tem gente que bate forte nessa tecla. Eu quero ter um analista de negócio aqui que saiba codar, né? Ou eu quero ter um desenvolvedor que saiba trabalhar em especificação funcional e documento, né? Então, sei lá, eu não recomendo muito, mas complementando o que você falou, né? Você vai ter um desenvolvedor, por exemplo, que sabe muito sobre o Sales Cloud. Você tem um outro que talvez saiba de Service, um outro que saiba de Heroku, então várias pessoas com as suas capacidades além de codar. Mas isso também vale para o admin, isso também tem todo o poder aqui de você ter um admin que é muito forte no Service, ou um outro admin que sabe muito de marketing, Heroku, e seja lá o que for, né? Então essas capacidades que cada pessoa pode ter aqui, aí vai ver dos anos de projeto que cada um vai ter, né? Então, eventualmente, você vai ter... Tem overlapping, não tem overlaps, né? Então, por exemplo, você tem um developer que trabalha com Heroku, mas no lado do admin você não tem ninguém que conhece. Mas daí talvez o teu product owner aqui ou o teu analista de negócio conhecem sobre isso e daí você já tem um complemento. Fechou? Sim, valeu, cara. Vamos falar de relatório um pouquinho. Isso aqui é, de novo, o que o Scrum Master faz. Tem mais uma pergunta. O Acácio tá com a mão levantada aí, quer fazer uma pergunta. Só abre o microfone e dá-lhe. Beleza. A minha pergunta é bem rápida. Eu queria saber se você consegue disponibilizar esse Miro para me dar uma estudada depois no vídeo, que vai estar no YouTube. Você tá no grupo do Bootcamp lá? Não, eu sou ouvinte só, que foi postado lá no grupo pelo Renato, no Desenvolvedores BR ali, e aí eu queria só dar uma repaginada depois desse Miro com o vídeo. Tá, me passa o e-mail no chat aqui, tá bom? Beleza, então, obrigado. Esse Renato é gente boa. Vamos lá, relatórios. Scrum Master e o gerente de projeto. O que essas pessoas estão mensurando, controlando, né? E o que é o objetivo deles? Não é que bateu na meta, vamos dobrar a meta, a gente chama Dilma aqui, né? Mas, eventualmente, eles querem uma equipe mais ágil, que entregue muito mais coisa no menor tempo, que entregue coisas mais complexas com mais facilidade, que, entre aspas, esteja evoluindo. Então, uma coisa que eles estão mensurando que é como essa sprint está evoluindo. Gente, aqui não tem rocket science nenhum. É bem simples. A minha sprint, ela tem uma capacidade de entrega por sprint. Então, se eu tenho lá 5 desenvolvedores e um admin mais o BA na equipe, a minha capacidade de entrega, sei lá, é de 45 pontos por sprint. E se eu estou mantendo essa média, essa é a minha capacidade de entrega. Eles vão tentar fazer com que vocês entreguem 46, 47, ou os múltiplos do Fibonacci, né? Mas, sei lá, de 45 vão para 51, ou seja lá quanto for, né? E eles vão querer com que vocês aumentem isso aqui, ou que vocês estejam numa crescente. A equipe é a mesma coisa, né? Pô, você nunca vai ter todo mundo sênior, né? Isso nenhum cenário, não existe. Você vai ter 4, 5 juninhos, você vai ter uns 2, 3 plenos e talvez um sênior para segurar essa galera. Talvez, né? Mas sênior é coisa rara. Então você tem que fazer o quê? Com que a galera que está começando consiga aprender com quem já está um pouquinho mais na frente e que essa troca faça com que se certifiquem, tirem mais emblemas, tirem mais conhecimentos aí, né? Melhorem no Trailhead e consigam, de novo, aumentar a evolução da sprint. Velocidade da entrega, né? Então, eventualmente, você vai ter ali muitos itens de baixa estimativa, por quê? Porque é uma equipe com baixa velocidade de entrega. Então, você vai começar a mastigar itens mais complexos com uma equipe de maior complexidade, né? E isso também está relacionado aqui com a quantidade de ticket, é bem simples, né? Pô, a gente está fazendo muito ticket, são tickets simples. A gente está fazendo um pouquinho menos de ticket, opa, já está começando a vir uma coisa outra um pouquinho mais complexa. Pô, nós estamos numa sprint aqui que tem pouquíssimos tickets, ou um ticket por pessoa, caraca, é uma sprint mega sinistra, cheia de funcionalidade pica para fazer, né? Média de esforço por ticket e também a média de esforço por pessoa. Estão mensurando o seu desenvolvimento.
Isso aqui tem aquele vídeo do Charlie Chaplin numa linha de produção, não sei quem lembra, quem se recorda disso, né? Mas todos nós aqui, né, independente do cargo que você tá, gente, a gente é um peão na linha de produção da produção do software. E a nossa produção, a nossa entrega é medida através destas métricas aqui, né? Quanto de esforço eu consigo atender, quantos tickets eu consigo fazer, qual que é a velocidade que eu, como pessoa, tenho, e essas métricas aqui, de novo, são coisas que o Scrum Master e o gerente de projeto estão constantemente olhando e pesquisando e questionando e desafiando a galera para fazer com que esses números melhorem, seja lá como for para fazer. Tranquilo aqui de relatório, galera? Hi, yes, sir. Metodologia, a gente falou um pouco da metodologia na aula passada, de novo está gravado. Hoje a gente falou aqui do Scrum e do Kanban, né? O Kanban também tem algumas outras coisas aqui dentro, né? Que são os itens para você fazer, o in progress, o que está review e o done, para lembrar vocês, é isso aqui, né? To do, o in progress, o review e o done, aqui ainda faltou o blocked, né? Mas seria isso aqui. Aí nós temos aqui o WIP é conhecido como Work in Progress, né? O que está acontecendo agora, o que está pegando. O Lucas está fazendo esse aqui, o Jean está fazendo aquele lá, o Renato está fazendo aquele outro, tá? Entrou. Quantidade de itens por pessoa, definições importantes, isso aqui vem do Agile, né? Stop starting and start finishing. Lembrem dessa frase, né? Pare de começar e comece a terminar. Então, isso é uma definição que eu digo assim, independente da equipe, levem para a vida. Só faça uma coisa por vez e você só pode começar a segunda coisa depois que você terminar essa. Você fala, pô, Jean, mas isso é waterfall e eu amo Agile. Assim, pega um ticket, faz ele 100%. Depois que você terminar aquele ticket, você vai para o próximo. O que acontece é que você precisa de várias pessoas para poder ser Agile. Uma pessoa só não consegue trabalhar Agile, tá? E nós temos 2 tópicos aqui que, gente, isso aqui eu só vou falar o que é, porque é só para se incomodar, mas nós temos o Dodge e o DOR, que é o Definition of Done e o Definition of Ready. Por que é só para se incomodar? É a definição de feito e a definição de pronto. Gente, isso aqui, já vi tudo que vocês podem imaginar aqui, né? E eventualmente é o quê? Por exemplo, eu como dev, né? Vamos lá, eu peguei o tópico, eu estou desenvolvendo ele. Eu botei para testar, para mim ele está ready. Né? Para mim ele tá ok, ele está ready para ser testado. Agora o tester, o QA, aqui a pessoa que vai fazer tester, que vai botar no done, que está pronto, né? Mas vocês vão ver que tem equipe que faz exatamente como o oposto. Ele vai dizer que aqui é o done e lá é o ready. E, gente, isso aqui é só para se incomodar. Então, não vou entrar muito, mas essas letrinhas, essas palavrinhas são coisas que vocês vão ter que descobrir na equipe de vocês. Eu já fiz curso, já fiz certificação de Scrum aqui, de Agile e coisa, e assim, eu não sei responder honestamente, porque cada equipe que você vai entrar, não, mas aqui a gente faz assim, e daí você vai ver que o assim deles é exatamente o oposto do que o mercado faz, do que tudo faz, mas saibam que isso existe e que isso é muito importante. E daí uma que eu gosto muito é o Churrari. Imagino que ninguém nunca ouviu falar, né? Mas o Churrari é o que o Scrum Master faz, né? O Scrum Master, ele procura o Churrari. Churrari é uma metodologia, vamos ver aqui para vocês. O Churrari. Essa eu não conheço, não. Essa é nova para mim. Churrari. Todas as metodologias top é dos japa, né? Os japas chineses, o pessoal é diferenciado, né? Os caras são muito top, né? Então aqui, ó, The Scrum Master of the Process, olha aqui, né? O The Scrum Framework, né? Então eu vou botar isso aqui para vocês estudarem, mas o que é isso aqui, né? Você tem uma equipe, deixa eu ver se foi. Foi do... O link foi? Não, o link foi. Você tem uma equipe, essa equipe está começando agora, todo mundo é cuzão, né? Todo mundo, né? Tá todo mundo no chu. Vocês estão ainda aprendendo, descobrindo quem é quem, como que são as pessoas, como que são as ferramentas, como que são as equipes, como que são os processos.
Opa, agora você já tem uma equipe aí que já está há 1 ano trabalhando junto. Essa equipe aqui já está no RA. É uma equipe bem entrosada, é uma equipe que já se conhece, que já se ajuda, assim, assado. E o Uri, que é o top do top, é a nata da nata aqui, né? É quando você chega num ponto de que essa equipe, ela é, entre aspas, autogerenciável ou autoescalável, né? A equipe consegue, por si só, remover os próprios blockers e criar as próprias oportunidades, né? Então, seria o objetivo que tem. O que acontece na realidade? Você está no Shu, aí você chegou no RA, feliz da vida, né? O Scrum Master, todo mundo comemora, aí provavelmente algum colega seu vai pedir a conta, vai ser desligado ou vai pedir para sair, e daí você tem um membro novo na equipe, volta para o Shu, e, gente, esse ciclo é vicioso. É muito, muito difícil você ficar no Uri, não porque você precisa de muito tempo, mas porque simplesmente as pessoas trocam muito rápido, né? O turnover aqui, a troca de profissionais, é incrivelmente assustadora, mas é uma metodologia que o Scrum Master em si, ele tem essa atribuição aqui de fazer, de correr atrás, para que a equipe em si só performe melhor e não é baseado, de novo, em achismo, né? Porque ele quer que seja assim, ou porque ele tem métricas para controlar, não, mas é simplesmente porque existe uma metodologia muito bem estruturada que faz serviço disso, e claro, você pode fazer curso de YouTube, ver no Udemy, aprender mais sobre isso. É de fato algo muito mais complexo do que essa minha explicação aqui de 30 segundos, né, gente? Eu estou só dando uma pincelada. Alguma pergunta aqui sobre metodologia? Ah, já é 00:30, vai-te embora, filho. A noite é uma criança. Tô Tá maluco, tô meu. ficando sem voz. Tá ali, ó, 00:31. Bom, vamos lá, falamos de gerenciamento de projeto. A gente viu aqui várias ferramentas, a gente viu o roteiro, a gente viu a criação, entre aspas, aqui as durações, a gente viu a representação visual aqui de um Agile e um Waterfall, mas lembrando que tem dependências entre user stories, né? Você pode fazer uma bloquear a outra e você não pode começar a outra enquanto terminar aquilo lá. Porra, tem gente entrando desse horário. Eu vou entrar aqui. Seja bem-vinda, Bruna. Então, a gente viu aqui sobre as etapas do projeto. A gente foi para o quadro do Kanban, né, onde no Kanban a gente tem várias definições aqui dos ritos, né, de que carta que você pode pegar, se você pode pegar qualquer uma, se você pode pegar só a do topo, quais swim lanes aqui, ou raias de natação que você vai poder fazer, se eventualmente vai ter outras aqui, né, e várias, vai depender de cada processo, cada complexidade, cada definição que cada equipe vai ter. E não é que eles estão reinventando a roda, mas é porque naquela empresa funciona daquela maneira e você vai passar a usar daquela maneira. A gente falou aqui de TFS, a gente falou de Asana, a gente falou do Smartsheet, que é a que eu mais gosto. Respondi algumas dúvidas com a Agile, e eu acho que eu passei quase tudo que tinha para passar aqui, né? Papéis, o que são as pessoas que têm, várias definições, as fases de projeto. É isso aí, galera. Acho que eu não esqueci nada. Aí na última aula que a gente vai ter aqui, a arquitetura geral do Salesforce, né? E as demais, deixa eu até fechar aqui, para quem não veio nas outras aulas que estão gravadas. A gente já falou sobre LinkedIn, currículo, entrevistas e emprego. Isso aqui foi para o Renato. E a gente falou na última aula sobre Agile e DevOps. Aí hoje a gente pegou aqui o gerenciamento de projeto. E a última aula vai ser aqui a arquitetura geral de Salesforce. Esse aqui já está até pronto. Não vou usar esse Miro board aqui, eu vou usar um outro aqui. Aí o cara me passou o e-mail dele aqui. E agora eu abro para perguntas, galera. Alguma pergunta? Tá cansado? Que a noite de uma criança. Pô, você tá maluco, brother. Aulão, cara. Porra, aulão. Tu é pica. Galera, tá quieta, eu vou fazer umas provas, vamos ver, valendo um Pix de R$100 aqui, vamos ver se alguém sabe responder, né, cara? Até ouvinte, né?
É ouvinte, essa porra. Ah, o cara tá muito quietinho aí, cara. Jean, boa noite. Olha ele aí. Boa noite, pessoal aí. Eu tô acompanhando o Bootcamp pelo YouTube. Infelizmente não deu para entrar, mas a minha pergunta é, Jean, eu acabei de entrar numa empresa e ela está formando profissionais para começar a trabalhar com Salesforce. E como eu sou um juninho, eu queria te perguntar sobre o que você falou sobre o Agile e o Kanban. O juninho, provavelmente deve ser uma dúvida de mais algumas pessoas. Ele precisa ter medo de toda essa metodologia e toda essa organização? Vamos lá, você está juninho, você não é um juninho. Você é um desenvolvedor ou você é um admin. Você está juninho. Em breve não estará, né? Tenho certeza que você vai estudar, você vai aprender, você vai crescer, né? Mas a questão é, não tem que ter medo de nada. O que você tem que entender é que o universo de TI não é limitado somente com a ferramenta que você trabalha. Ah, eu trabalho com Salesforce, então é Deus no céu, Salesforce na terra e foda-se o resto. Não vai girar. Você tem que estar aberto a entender que existem fatores aqui que somam nessa sua entrega, como, por exemplo, o gerenciamento de projeto, Agile, DevOps, Design Thinking. Você vai ter algumas dessas etapas aqui que você vai precisar entender como funciona, que é um dos objetivos dessa aula aqui, para que facilite a sua vida, para que você não seja um desenvolvedor aí com, não vou dizer com medo, mas com raiva disso, porque eu, Gian, quando eu comecei, eu tinha nojo disso aqui, eu falava, nossa, que saco. Mas daí depois você vê que, pô, quando vem uma user storyzinha, filezinho, bem escrita, bonitinho. Filezinho, Puta, cara, coisa mais linda. Daí quando você vê que... Quando você tem um cara de TA, uma mulher de TA, que seja, brother, que, meu irmão, roda um teste ali, aí te devolve ali direitinho, o passo a passo, brother, pra tu quebrar, tu já sabe. Nossa senhora, tesão, tesão. Não, mas é que a minha dúvida era só essa, porque a empresa ainda não tem organização. Somos 2 júniors e um arquiteto que está fazendo uma mentoria. Então a gente não chegou em projeto ainda, mas era só para tirar essa dúvida, porque é o início, né? Eu acabei de entrar na área também, então dá aquela leve... Bom demais. Eu vou fazer um pequeno quadro que eu gosto muito aqui, né? Então nós temos um sênior, né? Aí você vai ter... Deixa eu botar aqui. Resumindo, eles não vão pro Agile, eles vão pro famoso Extreme Go Horse, meu irmão. Já tô vendo tudo já, né? E aí nós temos os juninhos aqui, né? Então, galera, é pirâmide sim, não é para vender Polishop e marketing multinível, não. O que é a definição aqui, né? Para que vocês entendam o que é o mercado. Vai ter várias pessoas que estão começando ou na empresa, ou no projeto, ou começando na carreira com tal ferramenta. E vai ter algumas pessoas que já estão um pouquinho mais na frente aqui, meio ano, um ano e meio, 2, já estão trabalhando. E tem alguém que está ali 5 anos, 7 anos, né? São raros, mas existem. Agora a questão é, o sênior ele só é sênior de verdade a partir do momento que ele consegue ensinar e capacitar toda essa galera. Então, como você falou, vocês têm um arquiteto aí que está dando mentoria para vocês. Cara, você tem que ser um inferno na vida desse cara. Esse cara não consegue assim, escovar o dente sem você estar ali do lado para aprender com essa pessoa. E eu, na minha alocação, quando eu estou com gerente de projeto, eu boto o meu sênior 80%. Eu não deixo pegar ele 100%. Por quê? Porque 20% é para capacitar a equipe. Opa! Sei lá. Né? Então, os plenos, não é porque eles também estão pouca coisa na frente que eles também não podem ajudar. O compartilhamento entre as pessoas é muito grande, porém não pode ser orgânico. O que é um crescimento orgânico? Que os juninhos entre si vão descobrir o que é o caminho e vão fazer aqui. Vocês precisam ter um norte muito forte a seguir, e não é nem pela senioridade da pessoa, simplesmente por uma pessoa que conheça, e de novo, Agile, DevOps, Design Thinking, Scrum, Kanban, Shuhari, Pokayoke, Six Sigma e blá, 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 blá. Fez um pouco de sentido essa minha resposta, meu amigo? Seja lá quem perguntou. Não, fez sim, foi o Victor. Muito obrigado.
Você não tem que ter medo da metodologia, não, irmão. Você tem que ter medo só do. Pode ser que vai dar merda pra caralho. Isso vai ser muito bom pra você, brother. Extraia o máximo possível para aprender nesse ambiente hostil. Porque quando você se dá bem num ambiente hostil, irmão, o ambiente da paz é filezinho, entendeu? E eventualmente o que, que vai acontecer para você? Você vai pegar uma user storyzinha dessa, vai ter aqui, né? Eu como usuário, daí você vai botar aqui XPTO, que vai ser o nome do usuário, né? Quero poder ver, aí vai ter aqui a funcionalidade, seja lá um campo, um relatório, uma automação, para que o cenário seja possível. Né? Então, isso aqui é uma user story, galera. Eita, caralho, fiz merda. Tá aqui. Né? Então, eu como usuário de negócio, como usuário de vendas, com o perfil de sei lá das quantas, com o papel de tal, eu quero poder ver um relatório que popula um campo baseado no caso, para que eu consiga medir o tempo de resposta do caso, para que eu consiga medir a satisfação do meu cliente, para que eu consiga entender o Net Promoting Score, ou NPS aqui, do meu cliente. É isso, gente, é uma história incrivelmente simples. Aí você que está começando, né, que está entrando no mercado agora, você vai ler isso aqui e fala assim, fodeu, eu não sei nada. Eu não faço o menor cenário, eu não sei nem o que é isso aqui, gente. O que é XPTO, né? Quando você não sabe o que digitar, você digita XPTO, né? Então, você vem aqui no tio Google, né? Vem no Google e bota aqui, né? Como fazer XPTO no Salesforce. E ele vai dar para você aqui, ó. Você pode copiar esse link, olha que coisa legal. Daí você manda para a pessoa e bota aqui, ó. Como fazer XPTO no Salesforce. Isso é lindo, né? Então, Isso é muito lindo. te vira, corre atrás. Olha só que lindo aqui, a unidade. E ele vai te explicar aqui como você fazer a tua parada, né? Então, pô, caiu o store no colo, não tenha medo não, é faca na caveira, vai para cima. Chama o arquiteto, chama o sênior, chama o papa, vai no Trailhead, vai no Google, vai no YouTube, faz network, participa desses eventos aqui, pede ajuda, né? Você já viu que o Jean está dando ajuda, você já viu que o Renato está dando ajuda, tem mais 24 pessoas aqui na coisa, pega um nome, adiciona no LinkedIn. Cara, enquanto tu não descobrir que porra é isso aqui, não existe folga, não existe... Não para, não para. Resolve essa porra, resolve. Foda-se que alguém escreveu mal, foda-se que tá faltando informação, se vira e resolve essa porra. É simples, tá ligado? Vai cutucar, cutuca o papa se você tiver cutucar, irmão, pra descobrir essa informação. Mas vai, brother, a resposta é sua. O ticket é seu, brother, se vira. O procedimento é mover o ticket para bloqueado e mencionar no sharer que você tá com problema, enfim, brother, faz alguma coisa, não adianta você ficar, escreveram mal esse ticket, ô tio, tá ligado? Vai pra dentro, brother, vai pra dentro. E eu falo com muito carinho, tá? Não pense que é um puxão de orelha, né? Mas a gente tá querendo só ajudar. Acho que como é o Victor que fez a pergunta aí. Não, mas tá, é realmente. O meu mentor fala isso também, mas é só pra ter aquela Vai pra certeza. dentro, irmão, vai pra dentro, porra, tá bom demais, irmão, vai pra dentro. Não, tô só esperando um projeto pra começar a cabeça. Espera não, esperar o quê, rapaz? Não, filho. Não, Já vai criando os processos. Não, a gente já faz projeto fictício, já não, a gente já tá com a mão na massa. Só que, tipo assim, é o projeto real que a gente vai ver o que acontece. Ai, que o bicho pega. Isso que é bom, né? Mostra pra tua gerente um projeto fictício desse aí pra você ver se não vai cair um projeto no seu colo. Eventualmente, a tua gerência, eles estão esperando a maturidade da equipe que você faz parte, em saber que vocês podem segurar um rojão. Eu tenho certeza que o projeto já está ali, já tem alguma coisa ali, ou a equipe comercial já está tratando. Lógico. Quando você apresentar para os caras aí, olha só, a gente fez um projeto fictício aqui, ó, começo, meio, fim, a parada funcionando redondinho, filé, os caras vão dizer, gostei, legal, interessante, agora toca para tu o projeto, eles vão dizer, porra, que merda é essa? Né? Faltou isso e aquilo. Você vai levar umas porradas sinistras, né? Talvez não vão falar palavrão, que nem o desbocado aqui, né? Mas vão dizer, olha, muito bom o cenário, porém faltou
Ele vai dizer que faltou só 90% para você ter terminado. Aí você fala, me fudi, né? Mas apresenta para os caras, você vai ver, faz um projeto bem finalzinho, vai cair o projeto para você, cara. Já, 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 já. Eu quero. Fechou, fechou. Perguntas, galera? Vou parar a gravação aqui. Stop sharing. Cadê Manage Recording? Muito obrigado a todos. Boa noite.